Então, quando a gente seleciona um material para resistir a uma dada aplicação, e isso envolve resistir mecanicamente, resistir aos ambientes, resistir às temperaturas, qual é o tipo de requisito que a gente coloca em relação ao risco? Se um risco vai ser alto ou vai ser baixo, depende de uma combinação entre a probabilidade de falhar e a consequência que uma falha trará. Então, se você tem, por exemplo, uma tubulação de água de baixa pressão, você pensa, qual é a probabilidade de uma tubulação de baixa pressão falhar? Bom, é baixa. E qual a consequência que derramar água teria? Então, a consequência está ligada aos danos que você vai causar à vida, ao ambiente ou ao patrimônio. Então, produtos inflamáveis, produtos tóxicos, você começa a se preocupar, porque a consequência para o ser humano pode ser alta. Então, isso pode te dar um risco mais alto. Então, a combinação entre a probabilidade e a consequência. A água. A probabilidade é baixa, a consequência é baixa, o risco é baixo. Agora, essa mesma tubulação de água, ela pode estar passando dentro de uma casa de máquinas. E na casa de máquinas, se você tiver o vazamento de água, você pode destruir alguns equipamentos, você pode inundar um motor. Então, nesse caso, talvez a consequência ao patrimônio seja mais alta. Então, essa tubulação de água que está passando nesse lugar específico, talvez exija um pouquinho mais da sua atenção, um pouquinho mais de requisitos. Então, na probabilidade de falha, a gente tem pressões mais altas, meios corrosivos, temperaturas baixas, temperaturas altas também. E isso vai te dar uma probabilidade maior de falha. Nessas condições, você já vai ter que se preocupar mais. Materiais de alta resistência também são mais sensíveis a entalhes, então também materiais de mais alta resistência você pode ter uma probabilidade de falha maior, vai ter que cuidar um pouco mais. Além disso, pensando nas consequências da falha, aonde você tem que se preocupar mais? Sempre que você tiver uma possibilidade de ter um dano à vida do ser humano, então fluidos combustíveis, fluidos tóxicos, você já tem que se preocupar mais com os requisitos. E é importantíssimo, então, você entender o que é o risco de falha, porque um risco mais alto de falha vai te dar alguns requisitos mais apertados, tanto na especificação dos materiais, como nos seus controles de qualidade durante a fabricação e no seu plano de qualidade ainda durante o projeto. Por quê? Porque, por exemplo, uma tubulação de água que passa lá na casa de máquina, talvez você precise assegurar que esteja íntegra. Então vamos aqui a um exemplo de como você considera o risco em estruturas em uma plataforma. Então a gente tem aqui um projeto que mostra categorias de estruturas em diferentes partes de uma plataforma. E a gente vê que a gente tem estruturas especiais, estruturas primárias e estruturas secundárias. E essa categorização, ela está muito ligada ao que é cada tipo de estrutura. Então a gente vê que as estruturas especiais são aquelas onde eu tenho
nodos estruturais sob alta tensão. Ou eu posso ter, por exemplo, os olhares de içamento são sempre pontos críticos, porque se falhar, pode cair e cair em cima de alguém. Então, os olhares, eles são sempre estruturas que têm um alto risco associado, aonde você vai ter que se preocupar mais. Você tem as estruturas primárias, aonde você tem elementos de estrutura que ainda são elementos essenciais, mas que são menos críticos do que aquelas estruturas especiais. E você tem aquelas estruturas secundárias, aonde você tem menos probabilidade de falha e menos consequência de falha. Você categoriza a estrutura e você categoriza a inspeção que você vai fazer para cada tipo de estrutura. Então, essa tabela, a gente vê quais são os princípios para você categorizar a estrutura. Você categoriza entre especial, primária ou secundária, e com isso você vai para uma categoria de inspeção. A especial é uma categoria 1, a primária é uma categoria 2 e a secundária é uma categoria 3. E aí você vai para uma outra tabela que mostra para cada tipo, por exemplo, de junta soldada, juntas de topo ou juntas em ângulo, por exemplo, e tem os diferentes tipos de ensaios não destrutivos que você faz para cada tipo de categoria. E aí você vê que, por exemplo, para juntas de topo, você vai ter 100% de inspeção visual, 50% de radiografia, 50% ultrassom e 100% partícula magnética, por exemplo. Então, nessa outra tabela aqui, ela é o tipo de inspeção que você vai fazer para cada categoria. E aí você tem juntas de penetração total, juntas de penetração parcial e juntas de filete. E você vai ver que qual é o tipo de inspeção não destrutiva, o quê? Inspeção visual, radiografia, ultrassom, partícula magnética que você vai fazer para cada tipo de junta soldada. E você vê que a categoria de inspeção 1, você vai fazer uma amostragem bem maior do que a categoria 2 e do que a categoria 3. A amostragem maior é para quê? Para que você assegure mais a integridade, na verdade. E, obviamente, se você tem algum tipo de indicação detectável em algum desses métodos, você começa a aumentar a sua amostragem. Tá? Isso aí é só o quanto que você faz de inspeção não destrutiva para cada tipo de junta, para cada categoria. E quanto mais crítico for a sua estrutura, mais você vai precisar fazer inspeções para assegurar a integridade. Então, isso você está vendo que o risco vai influenciar no tipo de inspeção que você vai pedir para cada tipo de junta soldada dentro de uma categoria de estrutura. E essa categoria de estrutura está ligado com o quê? Está ligado com o risco. Maiores tensões, maiores consequências de falha, no caso dos olhares, por exemplo. E não é só isso, então, o risco está diretamente ligado com o tipo de inspeção que você vai fazer. Não é a inspeção que você faz para controlar um processo de fabricação. Porque para controlar o processo de fabricação, você pode fazer inspeções adicionais. Essa é uma inspeção que você faz para garantir a integridade com uma amostragem maior, aonde você tem um risco maior. Não tem nem nada a ver com o processo que você vai utilizar de soldagem. Ah, não, eu estou fazendo aqui TIG, eu estou fazendo ali eletrodo revestido, ali MIG-MAG. Não tem a ver. Tem a ver com o risco de falha daquele tipo de estrutura. E isso, quem sabe se é crítico ou não, é o projetista. Então, não é uma inspeção que ela é determinada por quem fabrica ou por quem monta. É uma inspeção que é determinada por quem projeta.
Mas não somente isso. Se você for olhar os materiais que são utilizados, você já vai ver. Por exemplo, esse aqui são todos aços carbono comum, só que com diferentes níveis de resistência mecânica e com diferentes tenacidades. A tenacidade é justamente uma propriedade que você exige para o material na hora que você quer assegurar que aquele material não vai ter uma falha frágil. Então, se existir qualquer risco de ter uma falha, você tem que garantir que aquele material não vai sofrer uma fratura frágil. Isso por quê? Porque os materiais que têm um comportamento mais frágil, eles não conseguem acomodar as tensões. E aí você vai ter a falha realmente. Os materiais que eles têm um comportamento mais dútil, como eles conseguem acomodar melhor as tensões e eles deformam plasticamente, eles não sofrem a falha. Então não é você escolher entre ter uma fratura frágil ou ter uma fratura dútil. O que você está escolhendo é entre falhar ou não falhar. Então, quando você escolhe um material que tem mais alta tenacidade, você está escolhendo não falhar, porque, principalmente no caso de estruturas, onde pequenas alterações geométricas, onde o material vai estar acomodando a tensão através de deformação, não vão ser tão críticas para o seu material. Existem algumas condições, por exemplo, num eixo onde você não pode admitir deformações plásticas, porque qualquer variação geométrica poderia causar uma perda de função, um desalinhamento. Mas no caso de estruturas, isso não acontece. Os materiais sequer, a maioria deles sequer precisa de alívio de tensões, justamente porque você vai escolher materiais cuja soldabilidade seja boa para poder serem soldados e que não exijam tratamento térmico posterior. Para quê? Para diminuir o seu custo, porque quando você seleciona materiais, um dos princípios básicos é você utilizar um material de menor custo para o ciclo de vida. Então você vai utilizar materiais que tenham boa soldabilidade. E agora vamos ver o que acontece quando eu vou utilizar o conceito de risco em selecionar o material. Então a gente vê que as estruturas especiais são sempre de ASTM A131 nos graus AH36, DH36 e EH36. O que é a norma ASTM A131? Standard Specification for Structural Steel for Ships. Então ela é a norma ASTM A131. Então a gente vê nessa tabelinha aqui, esse é um projeto já antigo e a gente vê pelos próprios métodos de inspeção não destrutiva. Né? Ele já não fala nada de um phase array, nada disso, porque já é um projeto mais antigo. Mas é apenas um exemplo para a gente ver. Então a gente está vendo que as estruturas especiais, aqui estão os materiais selecionados para estruturas especiais. FY é a tensão limite de escoamento, que é 355 megapascal. E a gente vê que nas estruturas especiais, os materiais selecionados são sempre o AH36, DH36 ou EH36, dependendo da espessura. Espessuras menores do que 10 milímetros serão utilizadas em AH36. Espessuras entre 10 e 25, o DH36. E espessuras entre 25 e 50 milímetros é H36. H36, né, o H é um high strain, e a gente vê aqui que as estruturas especiais são com 355 megapascal. Então já é um grau de um pouquinho mais alta resistência, embora ainda seja um material ferrítico, perlítico, aço, baixo carbono, a resistência mecânica nem é tão alta assim. E a gente vê que para espessuras maiores foi utilizado um material onde a letrinha na frente é maior. O que quer dizer essa letrinha na frente? Se a gente olhar nessa outra tabela aqui, está mostrando que a tensão limite de escoamento
de um grau ordinary é 235 megapascal. E os que são high strain, eu tenho o H32, que é 315 megapascal, tensão limite de escoamento, eu tenho o H36, que é 355 megapascal, e eu tenho o H40, que é 390 megapascal de tensão limite de escoamento. A letrinha na frente quer dizer o quê? Quer dizer a temperatura do teste Charpy. Então, o que tem o A na frente é um Charpy testado na temperatura ambiente. O B é um Charpy testado a 0 grau. O D é um Charpy testado a menos 20. O E é um Charpy testado a menos 40. E o F é um Charpy testado a menos 60. Então, a gente vê que um AH36 é um material que tem um requisito de Charpy, só que esse Charpy, que é o ensaio de impacto, ele é feito na temperatura ambiente. Já o DH36, ele é feito a menos 20 graus. E o EH36 é feito a menos 40 graus Celsius. E aí eu pergunto para vocês, puxa, mas por que a gente testa em diferentes temperaturas se todas as estruturas vão estar no mesmo ambiente? Elas vão estar em temperaturas diferentes? Não. A gente está testando em mais baixa temperatura porque a gente está querendo que os materiais que têm maior espessura, e as espessuras maiores, elas criam estados de tensão onde o material tem mais dificuldade de ter um comportamento dútil. Então, para essas condições, maiores espessuras, onde o material tem mais dificuldade de ter um comportamento dútil, eu vou selecionar um material que ele seja qualificado na aquisição para ter uma resistência ao impacto em mais baixa temperatura, que significa que é um material que tem maior capacidade de acomodar uma tensão. Então, o ensaio Charpy ele é sempre feito no corpo de prova com o mesmo tamanho, 10 por 10 por 55 com o entalhe, só que ele é feito em várias temperaturas diferentes. E a gente vê que estruturas especiais, a gente utiliza materiais que têm requisito tenacidade, só que quanto mais alta a espessura, mais baixa é a temperatura no meu ensaio. De novo, o material vai estar na mesma temperatura, porém eu vou adquirir um material que tem maior tenacidade para condições de estruturas especiais, onde eu tenho critérios mais apertados, seja porque a consequência da falha seja grande, por exemplo, nos olhares, seja porque a probabilidade de falha seja maior, porque são nas regiões mais tensas, onde você vai ter, e de nós, onde você vai ter vários materiais se unindo e criando uma condição de maior dificuldade do material acomodar as deformações, justamente porque você cria estados triaxiais de tensão. Se eu for agora para uma estrutura primária, o que eu vejo? Eu vejo que agora eu aceito um AH36 até uma espessura de 1 polegada, 25 milímetros. E eu só vou escolher um EH36, que é testado a menos 40 graus, se eu tiver espessuras de material entre 50 e 100 milímetros, né, que seria de 2 a 4 polegadas de espessura. Além disso, eu posso ter tubos que sejam API 5L grau B, onde a gente vê a tensão limite de escoamento é mais baixa. Já nas estruturas secundárias, vou exigir para qualquer espessura, no máximo, o AH36. Mas para algumas condições de perfis laminados, de barras, de tubos, eu sequer vou exigir que o material tenha Charpy, por exemplo, a STM A131 grau A. O grau A, além dele ser de mais baixa resistência, ele também não tem requisito de tenacidade. Então a gente vê que a seleção do material
em função da onde eu vou colocar aquela estrutura, depende muito do risco, ou seja, da maior probabilidade de falha e da maior consequência que uma falha pode causar ou ao ser humano, ou ao ambiente, ou ao patrimônio. Além disso, e bastante interessante, é a questão da própria composição química e a fabricação dos aços que eu vou utilizar para cada grau. Então, se eu tenho, por exemplo, um ordinary, que é uma resistência mecânica mais baixa, que são os graus A, B, D, E, a gente pode olhar nessa tabela de composições químicas que o teor de carbono do material, por exemplo, ele pode ser no máximo 0,21. Quando eu vou para os graus de mais alta resistência, que são os H32, H36 e H40, eu já observo que eu vou limitar o teor de carbono. Nesse caso aqui é 0,18, é o máximo teor de carbono que eu vou ter num grau mais alto de resistência. E aí a gente pensa, puxa, mas o teor de carbono não ajuda a dar resistência? Sim, quanto maior o teor de carbono, mais facilmente você atinge resistência mecânica para o aço. Porém, o material vai ter uma característica menos dútil no material. O material ele pode não ter um comportamento de acomodar uma tensão. Então, o próprio aço, ele, para um material de mais alta resistência mecânica, ele já vai ter um requisito de mais baixo teor de carbono. Por quê? Porque eu já estou preocupada que esse material não tenha uma falha. E se eu ainda tiver um material que seja um grau F, o grau F é aquele que faz ensaio Sharpie a menos 60. E eu vou limitar o teor de carbono num valor ainda mais baixo, 0,16%. Isso se eu pensar também nas impurezas dos aços. Quais são as impurezas? Enxofre e fósforo. Eu vou ver que num grau ordinary eu posso ter teores de enxofre e fósforo de até, no máximo, a 0,035%. Agora, se eu já quiser um material que eu vou precisar testar em baixa temperatura, um grau F, por exemplo, a menos 60 graus, o controle de enxofre e fósforo é para 0,025%. Ou seja, bem mais baixo. Por quê? Porque eu preciso que o material tenha tenacidade. Então é importante a gente entender que tudo está interligado. Eu vou ter um material que tem uma dada composição química que vai me dar algumas propriedades. Na hora que eu preciso utilizar um material e preciso controlar que não haja uma falha, eu começo a exigir materiais que tenham mais alta tenacidade. Por quê? Porque ter mais alta tenacidade, no caso de estruturas, pode significar não falhar. Como eu falei, não é falha frágil ou falha dútil, é não falhar. Por quê? Porque na hora que ele for solicitado, numa condição crítica, ele vai conseguir acomodar aquela deformação nos concentradores de tensão, nas condições de alta triaxialidade, e ele vai deformar plasticamente e ele não vai falhar. Então a gente tem um risco mais alto, faz com que eu tenha um plano de qualidade mais apertado, com maiores amostragens de inspeção não destrutiva para assegurar integridade, e faz com que eu tenha materiais que tenham requisitos de tenacidade. E para conseguir esses requisitos de tenacidade, eu preciso ter uma boa composição química e um bom processamento. Então, essas coisas todas, elas são interligadas. E a gente vê que esse aqui é um exemplo de como o risco influencia no tipo de material que eu vou usar para uma dada condição.
Interessante, né? A gente vê que existem duas características muito importantes para eu assegurar um risco baixo, que são o material ter um comportamento dútil, o material atender aos requisitos e ter um comportamento que acomode condições críticas, e o material não ter defeitos. Até porque os defeitos, eles criam condições bem complicadas para os materiais em termos da concentração de tensões, né? Então é isso. Construções soldadas, elas precisam sempre ter integridade, só que o nível de integridade, quem vai dar é o risco, e precisa sempre atender aos requisitos. Só que um requisito específico que garante que não tenha falha é a tenacidade do material. É lógico que qualquer requisito ele está ligado com a aplicação e você tem que exigir quando for necessário.